Fala galera, tudo bem com vocês? Sim, eu estou num local não tão habitual para vocês porque eu tenho que mostrar aonde mora essas criaturinhas das quais eu irei falar aqui hoje. Estou falando de Black Hammer, 4 títulos que eu amo. Na verdade um é um bastardo, né? Na verdade um não é tão amado assim. Essa história de que os pais amam os filhos iguais, isso é balela, né? Nós sabemos. Mas brincadeiras à parte, eu tô aqui para falar de Black Hammer. Eu vou destrinchar esses títulos aqui para vocês hoje, desde a concepção da ideia até a trama como um todo, falando sobre os 4 volumes, sobre os personagens, enfim, eu espero que você goste. Já se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, como este grande vídeo de Black Hammer. E claro, curta, comente e compartilhe, assim você está ajudando o canal e vai estar espalhando a palavra do Foca nos Nerds. Quando for comprar pela Amazon, links todos abaixo. E sem mais delongas, sem tomar o seu tempo, eu vou pro vídeo completaço de Black Hammer. Como eu já citei aqui em outros vídeos, quando eu acabei acabei indicando para vocês Black Hammer, a série nada mais é do que uma reverência e baitas referências, assim, uma enxurrada de referências sobre o universo dos heróis, principalmente referentes a DC e a Marvel. Esse universo começou a ser concebido em 2007, quando o Jeff Lemire ainda trabalhava em uma cozinha de um restaurante canadense e ele estava ainda começando nos quadrinhos, né? Ele estava produzindo na época Condado de Essex, que aliás tem vídeo no canal, dá uma olhada lá. E ele estava formulando a ideia de Black Hammer. E assim, Black Hammer, eu disse que são referências e reverências, e são mesmo, mas a melhor definição para Black Hammer nada mais é do que uma carta de amor aos super-heróis. Sim, e essa é a definição que o Jeff Lemire mesmo já usou. E ele ama os heróis, e ama de tal maneira que precisou fazer uma série de quadrinhos própria dele para falar, para mencionar personagens que ele ama. E você vai entender o porquê disso. Porque se você ler, principalmente, tá? Mas se você não ler, você vai entender um pouquinho nesse vídeo aqui. Inicialmente, nós temos 4 encadernados aqui no Brasil para você ter um arco fechado de Black Hammer, que são Origens Secretas, O Evento, Era da Destruição Parte 1 e Era da Destruição Parte 2, que finaliza as publicações iniciais de Black Hammer no Brasil. Por quê? Porque Black Hammer tem vários tie-ins, né? Tem várias outras edições com outros artistas, mas essa série principal, que começou a ideia original em 2014, né? Ele começou a conceber a ideia, a concepção da ideia foi em 2007, mas quando ele começou a trabalhar foi em 2014. E aí ele se aliou a Dark Horse para poder trazer isso ao mundo e assim, trazer e conquistar fãs pelo mundo todo. Um deles tá aqui no Brasil. E nesse inteirinho que o Jeff Lemire acabou concebendo a ideia de Black Hammer, ele fez outros trabalhos, né? Ele começou, por exemplo, a trabalhar em Swift Tooth, que é uma das séries principais da história, da carreira do Jeff Lemire, que por enquanto é curta, mas é muito extensa, né? O Jeff Lemire é um cara que trabalha demais, tanto como roteirista como desenhista, né? Ele faz os dois muito bem. E assim, o traço do Jeff Lemire é diferente, não é um traço do qual todo mundo vai adorar, mas eu acho que as histórias dele se encaixam muito bem com o traço dele. Então, nesse caso, ele preferiu chamar o Jim Norton, que é um cara maravilhoso, desenha demais e soube pegar a essência da série para trazer o que ela melhor poderia oferecer. Só que nessa jornada, né, o Arston, ele acabou tendo um problema, né? Ele teve um derrame e acabou tendo complicações pós esse probleminha, né? Então, por exemplo, a parte do corpo dele direita, né, principalmente a mão que ele desenhava, ficou parcialmente paralisada. Então ele teve que se recuperar e a série ficou parada por algum tempo. E enfim, a jornada de Black Hammer é muito mais do que só a criação ali de um universo
que reverencia heróis da Marvel e da DC e tantas outras coisas, ok? Eu vou falar daqui a pouco dos personagens, mas, por exemplo, tem coisas com ficção científica, tem coisas com terror ali dos anos 50, 60, enfim. Uma notinha que é extremamente importante para frisar o quão relevante é Black Hammer, o quão imponente ela é que ela ganhou o Eisner de melhor série original em 2017. Então, tipo, a série, ela não é só porque eu tô falando e porque eu gosto do Jeff Lemire, não. É porque ela realmente é valiosa, ela realmente é poderosa e por isso mostra que ela ganhou um prêmio Eisner e, enfim, só o Eisner fala por si só, né? Black Hammer, ela gira em torno de alguns personagens e em torno de alguns locais específicos. Ela não é tão extensa assim, o universo dela não é tão expandido assim, mas tudo que é criado aqui dentro da série é muito bem concebido, é muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. Vamos começar aqui por Spiral City. Spiral City é a cidade onde os heróis, dos quais eu irei falar posteriormente, residem. É onde tiveram a batalha contra o Antideus, do qual eu também vou falar. A Parazona é um local muito misterioso. Basicamente a gente tem conhecimento dela com o Coronel Wade, que eu vou comentar também. E assim, é um local onde muitas coisas vão acontecer, coisas assim vitais para o processo de desenvolvimento da série, que eu não vou contar agora porque aí é estragar a sua experiência logo de largada. Mas esse local, a Parazona, o conceito de tempo, espaço é totalmente diferente do qual a gente está habituado. E enfim, eu acho que era isso que eu precisava sintetizar aqui para vocês entenderem tudo lá na frente. Black Hammer, o cara que dá título a essa série. Basicamente, ele é uma mistura de Thor com o Raio Negro dos Inumanos. Ele é muito digno, ele é muito honrado, ele é alguém que está sempre fazendo muito pelo próximo. O nome dele original é Joseph Webber. E, assim, é um herói do qual você vai gostar muito, mas do qual você talvez não tenha tanto contato assim. Você vai entender. Ele se torna o segundo Black Hammer após o primeiro ter sido assassinado e ele ter encontrado o Black Hammer original em um beco. Depois disso ele acaba indo para um novo mundo onde existem uma espécie de deuses lá. É como se fosse o reino de Asgard. E enfim, aí você vai entender um pouquinho mais. Lucy Webber é a filha do Joseph Webber, que é o Black Hammer, o segundo Black Hammer. Ela é jornalista, na verdade ela é uma criança, né, no início da série, mas depois ela se torna uma jornalista e ela vai ser responsável pela investigação do desaparecimento dos heróis, que eu vou comentar já já, quando chegar a hora da trama da história em si. Abraham Islam é basicamente uma mistura de Capitão América, Batman e Demolidor. Você vai encontrar elementos desses três personagens no Islam, porque ele é muito daquela questão da Segunda Guerra Mundial, que ele queria lutar, mas ele não pôde lutar porque ele era um garoto franzino e ele tem alguém especial na vida dele sendo morto, ele fica com uma academia de boxe, ele se torna herói, enfim. Ele é a mistura desses três personagens, pelo menos eu consegui identificar os três. Talvez tenham mais ou não, e talvez eu só esteja aumentando aqui. Coronel Randall Reid, basicamente ele é um personagem que mistura muito da ficção científica dos anos 50. Ele é astronauta da NASA, então ele vai para uma missão, não consegue voltar, fica preso na Parazona, que é o local que eu já mencionei para vocês. Talk Walk é o robô, né, feminino, a inteligência artificial que acaba encontrando o Coronel Reid e acaba se tornando assim, a amiga dele, digamos, a coadjuvante da história do Reid. Basicamente, ela é muito inteligente, né? Afinal, ela é uma inteligência artificial, um robô. E ela reside no planeta proibido, mas que depois ela acaba indo para as aventuras do Coronel. E aí você vai conhecer um pouquinho mais dela. E ela é muito importante para o desenvolvimento da história. Barbalian, o Guerreiro de Marte, que o nome original é Mark Parks. Ele é uma mistura de quem? Do Caçador de Marte, fica muito evidente assim que você vê o personagem, mas ele também é inspirado no Homem que Caiu do Céu, personagem do David Bowie, que se eu não me engano tem livro da Dark Side e filme. Ele acaba ficando incumbido de manter contato com os terráqueos e entender melhor a raça, porque
todos os habitantes do planeta dele acreditam que os terráqueos, né, nós aqui, apesar de que eu me considero um alienígena, mentira, eles são hostis, eles são criaturas bárbaras. Eles têm razão em até certo ponto, né, infelizmente. Mas aí o Guerreiro de Marte, ele acaba ficando aqui, residindo aqui e combatendo o crime e os vilões aqui, na verdade não aqui, né, em Spiral City. Eu esqueço que a gente tá num universo fictício. Menina de Ouro, a Gail Gibbons, que é evidentemente uma personagem puxada pro Shazam. Tanto é que a palavra que faz ela transformar é Zafran. Então, assim, fica muito na cara. E essas coisas que são muito evidentes são as mais legais dentro da série. Você pega muito fácil as referências e você entende e passa a amar aquele universo. Por isso que eu amo tanto Black Hammer. Apesar de que no final eu vou te decepcionar. Você viu o título aí, né? Spoiler, mas nem tudo são flores, né, meu amigo? Madame Libélula é a personagem mais misteriosa da série, tanto é que ela é uma feiticeira, uma bruxa, e a gente vê um pouco do passado dela e vê que ela era uma mulher apenas querendo salvar o filho e acaba sendo enganada, e nisso ela acaba se tornando uma bruxa e acaba tendo que residir numa cabana, recebendo todos os poderes da antiga bruxa que a enganou. Ela tem um quê ali de monstro do pântano, enfim, histórias pulp dos anos 50, dos anos 50, 60. É uma personagem legal, mas ela é muito misteriosa. E pra finalizar, o personagem, o vilão, né, que é mais conhecido aqui na história, mais citado, é o Antideus, que é uma mistura, na minha percepção, de Galactus, Thanos e Darkseid. Olha só, o cara fez um personagem com um dos 3 vilões, assim, muito, muito apelões, né? Então, como não amar Black Hammer? É por isso que eu tô aqui falando dela. Esse, basicamente, é o último vilão que os heróis enfrentam em Spiral City, e depois disso... vamos pra trama? Vamos pra história? Bem, a partir daqui, podem haver spoilers, eu não controlo a minha boquinha, então é por sua conta e risco se não leu tudo de Black Hammer. Começo pelo volume 1, Origens Secretas. Basicamente aqui a gente tem a revelação dos heróis, né? A revelação de quem são os heróis, um pouco do passado deles. Tem muitas cenas de flashback, mas basicamente a história se apresenta na questão justamente de apresentação dos personagens e também em como se sucedeu a batalha contra o Antideus, mas a história se passa muito mais na fazenda que eles estão atualmente após a batalha contra o Antideus. Essa batalha já se passou aí 10 anos dessa batalha e eles estão presos em uma fazenda. E o porquê eles estão presos, você vai começar a entender a partir do final do primeiro volume para o segundo volume, que é o evento. O evento tem como protagonista a Lucy Weber, que está em Spiral City, mas está investigando. Mesmo tendo passado 10 anos, ela não acredita, não quer acreditar que o pai faleceu. Ela só acha que ele está em um local diferente. E basicamente ela está certa até certo ponto, né? Então a Lucy começa a investigar e descobre que uma sonda chegou até Spiral City. E essa sonda tem todas as características de uma tecnologia da Talk Walk que está na fazenda tentando trazer todos para Spiral City novamente. E por que eles estão presos lá? Bem, a gente descobre que quando eles chegaram na fazenda Black Hammer, que é assim que eu vou deixar aqui, e eu acho que é o nome da fazenda mesmo, eles tentaram sair. Na verdade, quem tentou sair foi o Black Hammer. E ele se deu muito mal, ele acabou assim saindo, mas falecendo. Mas vocês perguntam, por que ele faleceu? É só uma fazenda. Aí que tá o pontinho de interrogação que vai ser explicado daqui a pouco. Então a Lucy investiga, consegue contato com um antigo amigo do pai dela e que tem a ver com um cientista que parece um Reed Richards. E aí ele envia ela para o local onde essa sonda veio, né? E ela chega na fazenda Black Hammer. Só que chegando lá, a Madame Libélula, ela já coloca um feitiço na Lucy e a Lucy esquece todo o propósito que a levou até a fazenda. E nesse inteirinho todo, a gente descobre que a cidade onde eles residem agora é muito misteriosa. Isso tudo através do olhar jornalístico da Lucy, porque ela vai querer saber um pouco mais da história. E, por exemplo, ela chega numa biblioteca para ver a história da cidade, e os livros estão todos com páginas brancas.
Só que você fica se perguntando, bulhofas, o que está acontecendo aqui? E aí vai ser explicado muito mais no terceiro volume. Um detalhe que é muito importante no final do evento é que a Lucy acaba pegando um martelo do pai e acaba se tornando a terceira Black Hammer. Então ela se torna a primeira Black Hammer feminina. Ao menos, ao que tudo indica, ela é a primeira personagem feminina ao empunhar o martelo. Se o segundo volume foi um volume muito mais misterioso, com muitas coisas acontecendo, o terceiro volume é elevado à 10ª potência, porque a gente tem muitos elementos de ficção científica e terror. E isso ajuda a história a fluir, que na minha opinião, Era da Destruição Parte 1 é o melhor encadernado da série, dos 4 encadernados lançados aqui no Brasil. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de citar bem no finalzinho do segundo volume é que a Lucy, após empunhar o martelo, ela acaba desaparecendo. E aqui no terceiro volume a gente acaba descobrindo que ela foi parar num local chamado Antessala. Esse local basicamente residem vilões e uma espécie de Ramones morta que faz os seus showzinhos à parte para ganhar uns trocados. E ao longo da trama, a Lucy, que vai ser ludibriada, vai ser enganada, ela acaba parando no inferno, que parece muito coisa de Hellboy, mas eu não posso cravar aqui com certeza. Mas ao longo da trama ela também para em outras realidades alternativas. Uma delas, por exemplo, é no universo de Sweet Tooth, que eu citei no início do vídeo, que é uma das criações muito ricas do Jeff Lemire e que, aliás, já teve anúncio de série na Netflix. Após encontrar o caminho de volta, a Lucy acaba percebendo todo o caminho que ela tinha feito para chegar à fazenda e qual era o propósito inicial. E é nesse ponto que ela vai acabar contando e revelando toda a verdade para os heróis. Basicamente, tudo que os heróis que moram na fazenda estão vivenciando é uma ilusão. Uma ilusão criada com a Madame Libélula e o Coronel Raid, que na verdade eles estão na espaçonave do Coronel, na Parazona, enquanto a Madame Libélula criou feitiços para criar essa ilusão toda para os heróis, essa vida fictícia que eles têm. Então é ficção dentro de ficção. E todos eles estavam presos nessa nave, numa espécie de transe, em cápsulas, dormindo, adormecidos, como a Bela Adormecida. Mas o que aconteceu não foi um beijinho. E essa é a história. Divaguei agora aqui e me perguntando se essa é a história original. É a Bela Adormecida, é assim. E nisso tudo nós temos uma explicação que eu achei muito plausível. Eles não podem voltar para a Terra, porque se isso acontecer, o antideus também volta. Porque o equilíbrio tem que estar sempre em contrapeso. Contrapeso? Eu não sei se essa palavra é certa, às vezes eu me perco nas minhas ideias aqui. Mas, basicamente, se eles voltarem, o antideus também volta. Então, se eles não estão na Terra, o antideus não volta. Então tudo fica aparentemente melhor. Só que Coronel Raid cansa de tudo isso, pega a nave e direciona ela para a Terra. E eles estão indo embora. Só que aí no terceiro volume, finalzinho, um clarão faz com que todos eles sumam. E aí você fica se perguntando, para com isso, eu quero eles de volta. É basicamente a minha reação quando eu terminei o terceiro volume há um ano atrás. E agora nós chegamos no último volume, Era da Destruição, parte 2. E aqui, meus amigos, a decepção é grande. Por quê? O título aí do vídeo você já viu, né? E assim, eu destaco, antes de falar sobre o quarto volume, eu destaco a série como um todo pela sua jornada e não pelo seu final, que é um fiasco, na minha opinião. Acho que faltou criatividade do Jeff Lemire para concluir essa série aqui, pelo menos esses 4 encadernados. E o quarto volume ele começa bem diferente, tanto no quesito arte quanto de roteiro, porque a gente tem aqui o início da arte dos fascículos, né, aqui dentro, com a arte do Rick Tomasso, que é o carinha que está aqui. Nós temos o Coronel Raid como protagonista nos primeiros 2 arcos, fascículos dentro da história. Arcos não, fascículos dentro do encadernado. E ele está em uma outra realidade, agora sim. Onde personagens que foram criados não saíram da mente de seus criadores. Então é uma brincadeira muito interessante, achei diferente e achei legal. Já na Terra a gente tem aí a visão da Lucy e do Abraham Islam, com vidas muito diferentes das originais de quando eles moravam em Spiral City. A Lucy nada mais é de que uma empregada de um restaurante, de uma pizzaria. E o Abraham
ele é basicamente um guarda noturno de um museu. É isso. No decorrer da história, a gente descobre que apenas a Talkwalker, viva novamente, tem a noção de tudo que está acontecendo. Talvez porque ela seja uma inteligência artificial. Ela sabe de todo o passado deles, enquanto a Lucy, o Coronel não. O Coronel ele lembra. A Lucy e o Abraham se esqueceram do passado deles de heróis em Spiral City. Então a Talkwalker, que eu disse que seria muito importante, ela volta para a história e é responsável por trazer à tona tudo o que aconteceu com a Lucy até aquele momento. E a Lucy é responsável por reunir todos os outros heróis. Aí começa o final decepcionante. Por terem voltado à Terra, o Antideus também está voltando, porque o equilíbrio tem que ser colocado novamente em pauta. Porque, como é explicado no Novo Mundo, não pode haver um sobrepeso do bem, nem um sobrepeso do mal. Tem que estar tudo em equilíbrio. É tipo aquela paradinha que eu não consigo pronunciar o nome, mas vocês sabem qual é, que tem o bem e o mal. É isso, olha só. Fiz uma assimilação aqui muito ruim, né? Mas não foi ruim não, foi até ok. E só uma coisa pode impedir o retorno do Antideus. O retorno dos heróis para a Fazenda, para a Parazona, para a Ilusão. E é basicamente isso que acontece. Todos os heróis com a Madame Libélula voltam para a Parazona, para toda aquela vida que eles tinham. Eu não citei, mas o Mark Marx, ele é homossexual e lá ele conheceu um padre pelo qual ele se apaixonou. A Menina de Ouro, a Gale, ela tinha um amor anteriormente em Spiral City, que é uma espécie de zumbi. E quando ela volta para Parazona, eles não voltam como amantes, mas sim como duas crianças que provavelmente vão crescer, vão se desenvolver e vão se tornar amantes, né? O Abraham, ele conheceu uma mulher, a Tammy, e basicamente ele começou um relacionamento. Então tudo isso volta e tudo isso acontece de novo. Então eu achei muito falta de criatividade da parte do Jeff Lemire na conclusão da história. A jornada, e é por isso que o título tem muito a ver, porque a jornada de Black Hammer e a jornada de Game of Thrones são semelhantes, são jornadas incríveis, que assim fizeram com que o leitor e o espectador ficassem em êxtase, pelo menos eu. Mas o final é broxante, o final é decepcionante. Então o volume se encerra nisso. Apenas quem fica na Terra, né, em Spiral City, é a Lucy, e ela fica lá para proteger os habitantes, né, da cidade contra o crime. E aí tudo é restabelecido. Ela encontra o pai dela novamente, que na verdade se tornou um dos deuses do Novo Mundo. Então é isso, galera. Deu um trabalhão fazer esse vídeo, destrinchar a obra, pegar os personagens, fazer tudo isso que vocês viram até aqui. E então eu acho que pelo menos o like ele merece, e aí quem sabe o compartilhamento com pessoas que queiram ler ou que já leram Black Hammer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste dos outros vídeos que estão disponíveis aí nas playlists. E o principal, leia quadrinhos, porque quadrinhos são vida. Dá um beijinho aqui, dá um beijinho aqui. Eu dei beijinho no bastardo, mas tudo bem. Dá um beijinho aqui e dá um beijinho aqui. Tchau!